Bem-vindos, muito bem-vindas. É muito legal fazer o ao vivo, porque se você tiver dúvida, já vem, já pergunta, e a gente troca ideia, e é uma delícia isso, né? Pode perguntar, pode interromper, e se não quiser perguntar falando, pode escrever aí no chat também, tá bom? Lembrando que essas aulas ficam gravadas, tá? E podem ter acesso quando vocês quiserem lá pela plataforma da comunidade. Bom, o que falar sobre aula experimental? Aula experimental, Hugo! Falar sobre aula experimental é o primeiro contato que a gente tem com o aluno, né? Ao vivo, vamos dizer assim, porque ele já vem entendendo da tua marca, entendendo aí do teu trabalho há algum tempo, né? Vendo a marca, a procura no Google, WhatsApp, seja lá por onde for, ele já de alguma forma fez algum tipo de contato. Então, ou é feito por WhatsApp, ou é feito por telefone, e isso, Lídia, tudo bem? Saudade. E isso também é uma coisa que eu acho que é interessante um dia a gente reunir e falar só sobre vendas numa live, né? Ou até mais do que uma, porque é bem extenso esse tema e a gente está vendendo o tempo inteiro. Inclusive numa aula de apresentação ou numa aula experimental. A aula experimental é venda pura, 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 pura. Então, a maneira que você se comporta, a maneira que você está vestido, o sorriso que você dá no começo da aula já está vendendo o estúdio inteiro. Já está vendendo tudo. Deixa eu fechar a porta aqui. Já está vendendo tudo que acontece no estúdio. Então, gente, a pessoa que está na frente lá não pode ser uma pessoa cara fechada, já de cara. A pessoa que vai atender uma aula experimental não pode ser uma pessoa que tenha resistência a atender ou que não goste de pessoas. Não dá. Ela vai espantar os alunos de cara, tá? Então tem que ser uma pessoa que gosta de pessoas e isso seja genuíno, seja verdadeiro. O sorriso, pessoal, o sorriso, ele desarma automaticamente o nosso cérebro reptiliano. Nós temos 3 cérebros, tá? O cérebro reptiliano, o límbico e o neocórtex. Nosso cérebro é dividido em 3 partes. O cérebro reptiliano é aquela parte lá do matar ou morrer. Eu tenho que reagir. É a primeira parte do cérebro que recebe informação. É o estado de alerta. O cérebro límbico é a parte emocional. E o cérebro, o neocórtex, que é essa parte frontal do cérebro, que é o que diferencia a gente de todos os outros animais, é a parte racional. Para a informação sair daqui do reptiliano e chegar aqui no racional, demora um tempo. E onde que eu quero que esse meu aluno novo, ou até depois que ele se torne um aluno, essa pessoa que vai se manter na empresa fique? Eu quero manter as emoções dela e esse cérebro dela funcionando ali no límbico, no emocional, tá? Um sorriso, o simples fato de sorrir já corta essa parte do alerta, do sistema de alerta da pessoa e já dá acesso ao cérebro límbico. Então, sorriam. Gente, lembrando que isso tem que ser genuíno. Não pode ser aquela coisa forçada, beleza? Então, receba a pessoa com um sorriso, tá? Outra coisa, chegou a pessoa, você tem que saber o nome da pessoa que você está recebendo. Você precisa saber o nome dessa pessoa que você está recebendo no seu estúdio e precisa já ter informações mais relevantes. Por que ela procurou o Pilates, principalmente?
Então, se é uma pessoa que está ali por uma indicação médica ou se é por causa de uma dor, você precisa saber isso antes dela chegar, tá? Então, tem um trabalho a ser feito antes dessa aula experimental, beleza? Então, se você já tem essa informação, vai ser muito mais fácil de você se conectar com essa pessoa, certo? Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa conexão quando a gente for falar de rapport, tá? Então, primeira coisa, receba essa pessoa chamando ela pelo nome. E eu tenho caso de pessoas que já falaram para mim que ficaram no estúdio porque eu chamei ela pelo nome no primeiro contato. Olha só. Então, chamando pelo nome, né? Tem um livro que tem uma teoria que diz que o nome é a palavra mais importante do mundo para qualquer pessoa. Então, pelo amor de Deus, não se erra nome da pessoa, não se troca nome da pessoa e não fica perguntando o nome da pessoa. Então, você tem que saber o nome da pessoa que está chegando no teu estúdio para fazer a aula experimental, beleza? Por que dar aula experimental? Por que eu devo dar essa aula experimental? Putz, eu não gosto da aula experimental, eu não acho certo. Cara, você está cuidando da saúde da pessoa. Você deseja cuidar da saúde da pessoa, certo? Você quer mostrar o teu trabalho para aquela pessoa, ok? Então, quando você vai comprar um colchão, por exemplo, esses dias eu fui comprar um colchão. Eu fui lá e deitava em cima do colchão. Nas lojas que eu ia, eu experimentava. Não tem como você fazer um negócio, investir em algo no escuro, sem você saber. Se você quer comprar, sei lá, uma caneta que você vai usar no dia a dia, algo mais simples assim, ok. Você até compra lá pela internet, algo que possa trocar com facilidade. Agora, algo que compromete a tua saúde, você vai ter que investigar melhor, você vai ter um cuidado maior, precisa ter um grau de confiança maior. Então, eu sou super a favor da aula de apresentação ou aula experimental, como vocês preferirem chamar, tá? Eu gosto mais do nome aula de apresentação, ok? Então, deem aula de apresentação ou aula experimental. Por quê? Para a pessoa conhecer o seu trabalho e conhecer você. É a tua oportunidade de mostrar o quanto você é bom no que você faz, tá? Então, dê aula experimental. Então, o que é essa aula experimental? A aula experimental, você vai conhecer um pouco daquele cliente e vai apresentar para aquela pessoa um pouco do seu trabalho. Então, a aula experimental nada mais é do que uma troca de apresentações. Eu aqui no estúdio falo que dependendo da aula de apresentação que acontece, eu permito oferecer uma segunda aula de apresentação, ou uma segunda aula experimental, para a pessoa vir de novo, o que eu gosto muito, porque daí eu disparo um gatilho mental de reciprocidade nela. Poxa, eu dei 2 vezes algo para ela. Inconscientemente, ela se sente 2 vezes na obrigação de me dar algo em troca, tá? E nós estamos negociando aí um produto que é o Pilates. Então, o gatilho mental da reciprocidade é muito legal aí nesse caso de dar 2 aulas. Eu gosto bastante eu não tenho problema nenhum em oferecer 2 aulas. Eu acho que é uma segunda oportunidade de mostrar o nosso trabalho, mesmo porque tem toda uma questão postural para explicar, descargas de peso, posicionamento de coluna, coluna neutra. A gente usa aqui o esqueleto, mostra o que é uma coluna neutra. Então, esse primeiro contato de aula experimental, a gente acaba mostrando bastante coisa para o aluno, onde ele acaba não fazendo exatamente o que seria uma aula real do produto que ele está comprando, né? Então, nessa segunda aula, ele já teria a oportunidade de vir, deitar e fazer uma aula completa de 50 minutos de Pilates. Então, eu curto essa ideia de oferecer 2 aulas experimentais, o que também é um diferencial em relação
a outros lugares, né? O que eu tenho que tomar cuidado com essas 2 aulas experimentais? Procurar fazer as 2 na mesma semana, para não ficar se estendendo muito, ir além, né? Ah, passa para outro mês, não. Não, ali, ó, para você manter a pessoa na parte emocional, não dá tempo dela racionalizar e começar a colocar outras coisas como prioridade na vida dela, beleza? Então, se for fazer essas 2 aulas experimentais, que sejam as 2 na mesma semana. Ah, Carol, mas eu fiz na sexta. Então, procura marcar até terça da outra semana, tá? No máximo, beleza? Então, a aula experimental é a oportunidade que você tem de mostrar o seu trabalho, a metodologia e como funciona o seu espaço, tá? Vender o seu produto. O que deve conter nessa aula experimental? Gente, a aula experimental é um produto, é a tua venda, tá? É a tua venda. Então, você ali, ao mesmo tempo em que você está mostrando a aula, você não pode deixar de levar em consideração que você está vendendo o produto. Você está vendendo o tempo inteiro. Está vendendo o tempo inteiro. Então, o que deve conter? Você deve, qualquer pessoa, anotem isso daí. Qualquer pessoa paga para ter o seu problema resolvido. Então, gente, por isso que é importante lá no começo você saber o porquê que a pessoa está indo para o Pilates, tá? Por quê? Porque você não vai vender para a pessoa uma aula de condicionamento físico se ela está com uma cetalgia. Entende? Porque ela não veio comprar condicionamento físico. Ela veio comprar uma melhora no ciático dela. Então, você precisa saber o porquê a pessoa está ali. Então, o que precisa conter nessa aula experimental? Informações relevantes para o aluno, que o aluno veio buscar. Gente, o Pilates ele é tão maravilhoso que ele dá autonomia através de força. Ele possibilita a mobilidade através de força e flexibilidade. Então, quando a pessoa tem força e tem flexibilidade, ela tem mobilidade. Ela pode ir para onde ela quiser. Ela tem o que ela quiser. O Pilates é super completo. Pouco risco de lesão, pouquíssimo. Tem que fazer uma cagada muito grande para conseguir lesionar um aluno do Pilates. É um ambiente muito mais aconchegante, muito mais gostoso, muito mais agradável que a academia. É um tratamento muito mais íntimo. Então, a gente tem muito mais coisa a oferecer aí, né? Eu consigo vender tudo isso dentro de uma aula experimental. Eu preciso mostrar para a pessoa, na aula experimental, que é tudo isso que ela está comprando. Entendeu? Que eu preciso agregar valor e não mostrar preço. Preço e valor são coisas diferentes, tá? Então, o que precisa conter na aula experimental? Esclarecimento de postura, tá? E de coluna neutra, coluna C. Isso daí a pessoa precisa entender, você precisa esclarecer numa aula experimental para a pessoa coisas que você vai usar no dia a dia depois na aula com ela, tá? Então, posicionamento de coluna, descargas de peso, tá? E o que ela veio buscar. Você tem que apresentar argumentos através do método Pilates que você resolve o problema dela. Joia? É isso que deve conter numa aula experimental. Detalhe, gente, muito ouvido. Escuta o que a pessoa tem para falar. Escuta o que a pessoa tem para falar. Não corte. Não tem coisa mais inconveniente do que ter uma pessoa falando e você está falando e alguém te cortar enquanto você fala. Não corte enquanto a pessoa está falando. Escute tudo que ela tem para falar. E outra, não fale de você. Ela, porque eu tenho uma hérnia de disco. Pois então eu fiz cirurgia da coluna, fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo. E fica falando de você. Não!
põe você ali, ó, tua história no bolso, fica quietinho, guarde para um outro momento, outra hora para trocar essa ideia, mas escute o que a pessoa tem para falar. Muito mais, gente, as pessoas querem ser ouvidas, E eu tô lendo um livro onde, no capítulo que eu parei, o autor ele fala o seguinte: como ser uma pessoa boa de papo? É ser um bom ouvinte. Pessoa boa de papo é a pessoa que escuta. Você sempre vai ser considerado uma pessoa ótima para conversar se você escuta. Então, tome cuidado se você não está falando demais durante uma aula mental e ouvindo pouco. Escute o que a pessoa tem para dizer, tá? E nisso você vai tirar informações suficientes para converter esse teu aluno, converter essa pessoa pro teu quadro de clientes, certo? Então, o que deve conter na aula experimental? Eu gosto de fazer uma avaliação de movimento, tá? Isso é uma coisa minha, beleza? Eu não gosto de avaliação estática. Por quê? Eu não gosto de avaliação estática. Porque quando você pega e coloca a pessoa num quadro, você coloca ela em pé na tua frente e fala, deixa eu avaliar a sua postura, ela, primeiro de tudo, que ela já não vai ficar com a postura que ela assume no dia a dia. Primeiro de tudo. Ela não fica parada daquele jeito, tá? E ela está sendo observada. Então, ela automaticamente ela vai mudar o comportamento dela. Tem um estudo que chama o estudo da dupla fenda, que ele comprova que um objeto, um determinado corpo, ele altera o seu comportamento de acordo com o olhar do observador. Então, gente, quando você já pensou, você está sendo avaliado por uma pessoa que você nunca viu, está indo para um lugar que você talvez não gostaria de estar, e chega lá e a pessoa fala assim, eu vou avaliar a sua postura. A pessoa engessa. Você vai despertar quem? O cérebro reptiliano, que é justamente aquele que vai falar para você. Será que eu corro ou será que eu ataco? E esse cérebro, eu quero que ele fique dormindo, eu quero ele bem longe de mim, bem longe do estúdio, tá? Então, não, é muito aqui, ó, acolhimento, muito acolhimento. Como que eu faço essa avaliação? Eu pego alguns exercícios bem básicos, onde eu consigo avaliar, que foi, Jaque? Eu consigo avaliar posicionamento e consciência de coluna neutra, consigo avaliar a amplitude de movimento de ombro, de quadril, tá? Então, são mobilidade, flexibilidade, consciência da curva C, coisas assim, movimentos. A minha aula experimental, ela é muito básica, onde eu consigo fazer essa avaliação, porém, eu não falo para essa pessoa que ela está sendo avaliada. Em nenhum momento. Porque se eu falar para ela que ela está sendo avaliada, o que vai acontecer? Na hora ela vai mudar o comportamento. Então, eu já não falo para ela que ela está sendo avaliada. E, gente, uma coisa super importante. Quando ela faz um negócio que é muito legal, se ela está bem de mobilidade, se ela está bem de flexibilidade, elogia, tá? Elogia, porque às vezes para a pessoa tá ali, gente, o fato de pegar e se mobilizar até um estúdio de Pilates, até uma academia, inserir isso na vida, fazer isso tornar uma rotina. Às vezes a pessoa está com dor, a gente, sei lá, tem 1 milhão de coisas que ela está saindo da zona de conforto dela. Então, quando eu acolho, quando eu mostro para ela que aquilo é legal e que a pessoa que está atendendo ela é uma pessoa legal, que é massa, tá ali, eu vou trazendo ela, vou ganhando a confiança dela, tá? Então é muito, muito gostoso dar essa aula experimental e a pessoa vai se soltando. E ela vai ver que às vezes estar ali no Pilates é muito mais legal do que ficar em casa assistindo televisão ou vendo tragédia lá, certo?
Então, use esses movimentos básicos, onde você consegue fazer uma breve avaliação. Quem é da comunidade, gente, na comunidade, se não me engano, depois, Jéssica, você verifica isso para mim, eu acho que tem uma aula experimental com esses exercícios aí, tá? Tem, Sarita? Tem, ó, a Sarita tá lá em Cabo Verde falando que tem, sim. Então, lá na comunidade já tem uma aula falando disso daí. Quais são esses exercícios que são legais para fazer esse tipo de avaliação. E quando a pessoa tem alguma valência física que está bem legalzona, cara, elogia a pessoa. Vai ser mais fácil de você trazer ela para o teu lado ainda, tá? Então, eu gosto bastante de colocar essa avaliação, então, coisas que devem conter na aula experimental.